Olá, muito bom dia! A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 17 de agosto e tem sido para mim um prazer, uma alegria fazer diariamente esta leitura bíblica. E logo estaremos encerrando o ano, finalizando a nossa leitura. Olha só que maravilha, hein? Quem diria, graças a Deus, e tem sido uma bênção porque centenas de pessoas têm lido a Bíblia diariamente e têm sido muito abençoadas. Você é uma delas? Eu acredito que sim, né? Hoje, no dia 17 de agosto, nós vamos ler Neemias 12, 27 até Neemias 13, 31. Depois nós leremos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 até 11, 16. Depois nós voltamos ao Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmo de número 35, versículo 1 até Salmo 35, 16. E depois fecharemos com Provérbios 21, capítulos 17 e 18. Que o Senhor possa falar ao nosso coração agora através da leitura da palavra dele, em nome de Jesus. Diz assim Neemias capítulo 12, versículo 27. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar desta ocasião alegre, com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Depois, purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Rosaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham outros sacerdotes que tocavam trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas, a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Foi com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pelas torres dos fornos até o muro largo, depois desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe e pela torre de Hananel, e prosseguindo até a torre dos 100. Dali, continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os 2 corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo
junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, e os cantores Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jesraías. Naquele dia alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração, e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Naquele dia, foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas, e os primeiros frutos da colheita, e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos, fora das cidades, as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de Deus e o serviço de purificação conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que os amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Lembra quando nós fizemos essa leitura lá atrás? Olha só, ela retornando séculos depois aqui do episódio. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia se nomeado para supervisionar os depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas da porta, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala.
Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Não chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos? Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías foram designados. Designei também Anã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre os seus colegas levitas. Lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Naqueles dias, homens de Judá, trabalhando nas prensas de uva, eu os vi, uvas que eram prensadas no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado, vendiam para o povo de Judá. E isso em Jerusalém. Ele está indignado aqui, porque tem uma questão do Shabá do judeu que não é permitido trabalhar, nem fazer nada. E eles estavam abandonando tudo isso. Versículo 17. Assim, confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda esta desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel, ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado terminasse. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém, uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles: o que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Então, ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te desta boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim, de acordo com teu grande amor leal. Nessa época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabiam falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Eita, nós! Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Olha só! Eita, nós! O homem tá nervoso aqui. Esse Neemias não é fácil não, hein? Também os fiz jurar em nome de Deus
que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com os seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Olha, ele está falando do maior rei que eles tinham como referência depois de Davi, o homem que construiu o templo. Perguntei-lhes: não havia nenhum rei igual a ele entre as nações? E Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus casando com mulheres estrangeiras? Lembra da história do jugo desigual falado por Jesus lá no Novo Testamento e pelo apóstolo Paulo? É isso aqui. Nos dias de hoje, contextualizando, o crente casar com o não crente. Não, pastor, estou namorando com aquela moça porque eu sei que ela vai se converter. Ah, pastor, estou namorando com aquele moço que não é da igreja, mas eu sei que ele vai se converter. A Bíblia diz que é jugo desigual e vai dar problema. Já está aqui na Bíblia, antes de Jesus Cristo, 400 anos antes de Jesus já dava problema. Por que hoje seria diferente? Versículo 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com uma filha de Sambalate. Lembra o Sambalate, o Horonita? Por isso o expulsei da minha presença. Olha só. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. O homem colocou ordem na casa. Lembra-te disso, em meu favor, ó meu Deus. Agora vamos lá no Novo Testamento, depois nós vamos continuar essa história. Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: sejam meus imitadores. Que coragem do apóstolo Paulo. Como eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio, porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os meus ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam uma coisa: a cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar, mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça, para mostrar que está debaixo desta autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens. Se os homens não são independentes das mulheres, e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmo. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? As mulheres não se orgulham do seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como um manto. Mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as igrejas de Deus pensam da mesma forma. Gente, vamos lá agora ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 35. Vamos ler esse salmo. Salmo de número 35. Ó Senhor, defende-me dos que me cercam. Luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer.
Levanta a tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer: eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha. Sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles a destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam. Sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem além de ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daquele que os exploram? Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pegam-me ou pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentassem por sua própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram, triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar. Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Olha só, hein? Que coisa, hein? Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Misericórdia. Vamos agora a Provérbios, capítulo 21, versículo 17. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos honestos. Louvado seja Deus pela sua palavra, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e a gente se vê amanhã no nosso próximo devocional. Fique com Deus.